A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, coloca o nome da tua cidade, de onde você está assistindo a gente, eu quero te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui, sensacional no canal, para poder te ajudar a crescer na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, te ajudando nesse ministério tão importante da educação cristã. Que Deus em Cristo te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos viajar com o apóstolo Paulo na terceira viagem missionária, na aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Para iniciar bem a aula de hoje, inicie pelas bases bíblicas que a lição traz para a gente. A primeira delas está na leitura bíblica. Atos capítulo 20, versículos 17 ao 24. Lê esse texto com os teus alunos. Apresenta também a mensagem que se localiza em Atos 19, 10. Lê esse versículo compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós vamos estudar especialmente sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde ele dedica o seu ministério especialmente na Europa. E nesse período ministerial, na missão estabelecida por Deus, o apóstolo Paulo passa por ali um determinado tempo, propagando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, testemunhando de Cristo, combatendo também o falso evangelho, combatendo as heresias e anunciando a verdade de Cristo sobre a morte e ressurreição de Jesus. Se você não sabe, o apóstolo Paulo ele é responsável por escrever dentro do Novo Testamento 13 epístolas, 13 cartas, aonde nós vamos aprender sobre o fundamento da nossa fé em Jesus, aonde ele centraliza Cristo e apresenta Cristo como o centro da palavra, o centro da nossa salvação e o centro também da nossa teologia. A viagem de hoje procura demonstrar para a gente a necessidade de compreendermos como o ministério desse homem de Deus cresceu e floresceu também na Europa. Hoje nós vamos observar a partir da leitura de Atos capítulo 18, quando o apóstolo Paulo dedica a sua vida à cidade de Éfeso, à cidade de Corinto, ministrando então a palavra de Deus ali. E eu espero contribuir muito com você na ministração de hoje. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: a rota da terceira viagem. E se eu estou te ajudando até aqui, aproveita, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela segue o plano de viagem da segunda viagem missionária. Essa terceira viagem missionária, ela tem o plano, então, de visitar as igrejas que foram fundadas na primeira viagem missionária pelo apóstolo Paulo e Barnabé. Essas igrejas que faziam parte, então, da Ásia Menor. Entram aqui a Psídia, a Galácia, a Frígia. E essas igrejas iam, então, se estendendo até a cidade de Éfeso. Conforme a Bíblia, nós vamos encontrar a narrativa dessa viagem em Atos capítulo 18, versículo 23 e Atos 19, primeiro. Porém, quem direciona a viagem missionária é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus direcionou Paulo para passar um período na Europa, na Macedônia, como está escrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 1 e 2. E diante dessa visão, nós vamos entender que Paulo visita diversas cidades. Quais são as cidades que Paulo visita na região da Europa, na região da Macedônia? Bereia, Tessalônica, Filipos. Nós vamos encontrar, por exemplo, a cidade de Troade, de Mitilene, de Mileto, de Assos, de Rhodes e a cidade de Pátara. Isso é citado lá em Atos capítulo 21, versículo 1 e 2.
O próprio apóstolo Paulo, ele dedica a sua vida nessa missão. E ele fala a respeito do evangelho ali. A partir dessa perspectiva, vamos então para o primeiro subtópico, que trata sobre as atividades missionárias do apóstolo Paulo. Paulo, em missão, ele é dirigido pela presença de Deus. E aqui entra um detalhe. Você em missão, o teu aluno em missão, também precisa ser dirigida pela presença de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 5 a 8, nós somos informados que o apóstolo Paulo ele pastoreia a igreja em Éfeso nessa viagem missionária, nessa terceira viagem missionária. Ele pastoreia aquela igreja ali por 3 anos. No período do seu pastoreio na cidade de Éfeso, ele contribuía com as igrejas na região, ao ponto de escrever da cidade de Éfeso as cartas à igreja de Corinto. Se você não sabe, o apóstolo Paulo escreveu, historicamente falando, 4 epístolas à igreja de Corinto. A primeira epístola ficou perdida com o tempo. Ela é citada em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Essa primeira epístola que nós temos em mãos, que nós chamamos de primeira epístola, no caso, originalmente falando, seria a segunda, a de número 2. A terceira epístola também é citada, porém ela é perdida com o tempo também. E nós temos a citação da mesma na segunda carta de Corinto, que no caso seria a 4ª epístola, lá no capítulo 10, onde Paulo descreve a respeito da mesma, tanto no capítulo 10 como no capítulo 11. O conteúdo que é citado ali se refere a essa terceira carta que foi perdida, que foi enviada. E ele não é encontrado nessa primeira carta que nós temos. Diversos autores biblicistas vão falar sobre isso. O apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Éfeso, ele dedicou a sua vida ao ministério pastoral, guiando igrejas, orientando o povo de Deus. De Éfeso foram fundadas diversas igrejas, a exemplo de Colossos. Uma igreja que foi fundada ali e que foi uma igreja que tinha um exemplo como Cristo. Depois nós vamos ver a contribuição da igreja de Filipos, que traz uma contribuição muito grande para o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também cria nessa comunidade da fé diversos irmãos que ajudaram Paulo nesse grande ministério. E em toda aquela região da Europa, nós vemos Paulo exercer o seu ministério para a glória de Deus. A intenção de Paulo era propagar o evangelho por todo o novo mundo. Esse novo mundo que está sendo descoberto, especialmente nesse período histórico que nós estamos falando aqui. E pastoreando a igreja de Éfeso, especialmente em Atos capítulo 20, nós vemos Deus colocar um desejo no coração do apóstolo Paulo agora de retornar para Jerusalém. Mas retornando para Jerusalém para aceitar a decisão de Deus sobre a sua vida. Essa terceira viagem é uma viagem de um pastoreio mais longo. Paulo ele dedica a sua vida a esse ministério pastoral. E nós também precisamos aprender que o ministério pastoral, o ministério da missão do apóstolo Paulo, ele tem essa visão do cuidado de Cristo, do cuidado do Senhor, de um verdadeiro pastor. Ele permanece na cidade de Éfeso para fundar diversas comunidades da fé ali. Ele permanece na cidade de Éfeso para poder testemunhar do evangelho de Cristo. Foi a cidade que ele mais pastoreou por um longo período durante 3 anos, conforme a própria Bíblia destaca isso para a gente. De Éfeso, ele traz orientações aos seus pastores, aos líderes daquela comunidade, e de lá ele se dirige então para Jerusalém. Para em Jerusalém, a partir do capítulo 21 e 22, ser preso e levado então à condenação. Ele faz isso por decisão própria e por direção de Deus no seu coração. Avançando, espero muito estar contribuindo com você. O segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a formação de lideranças. O apóstolo Paulo formava líderes e você precisa também formar líderes na escola bíblica dominical da tua igreja. Durante o período do seu pastoreio, especialmente na cidade de Éfeso, nesse período de 3 anos, Paulo levantou lideranças. Daqui a nossa visão, que nós precisamos também aprender a partir da Bíblia, que nós precisamos levantar novos professores da escola bíblica. Ele levantou lideranças a exemplo de Timóteo e Erasmo, que contribuíram no crescimento da igreja de Deus.
e contribuíram para plantar igrejas. Isso está escrito lá em Atos 19, 22. Também, de acordo com a Bíblia, o próprio Timóteo ele se destaca como um pastor, e depois Timóteo vira pastor da igreja de Éfeso, ao ponto de Paulo escrever duas cartas, primeira epístola e segunda epístola a Timóteo, que estava pastoreando aquela igreja. E você percebe a liderança de Timóteo sendo desenvolvida através desse discipulado com o pastoreio de Paulo por esses 3 anos. Daí a necessidade, por exemplo, de nós acompanharmos os nossos pastores, de seguirmos os nossos pastores, de tê-los como um exemplo. Em terceiro lugar, Paulo também levanta outro cidadão que é um instrumento na obra de Deus, conhecido como Tito, um fiel auxiliar da obra de Deus. E Tito, depois dessa viagem missionária, ele é enviado para pastorear a igreja em Creta. E isso é citado em Tito, capítulo 1, versículo 1, 4 e 5. Você percebe que ele é levantado nesse ministério durante o período em que Paulo pastoreava na missão em Éfeso. Também nós vemos o exemplo de Priscila e Áquila, que exerce esse ministério e conhece o apóstolo Paulo desde a cidade de Corinto, como está escrito em Atos capítulo 18, versículo 2, e são companheiros da fé. Observe, esse ministério é sensacional na vida deles. Atos 18, do 18 ao 20, há a citação disso. Paulo também levanta na igreja de Éfeso diversos presbíteros, e isso é citado em Atos, capítulo 20, versículo 17 ao 35, onde Paulo traz ordenança para esses presbíteros, orientações para esses presbíteros. Acompanhar o seu exemplo, exercer esse ministério na missão e se dedicarem à igreja de Deus. Olha que exemplo que nós temos aqui. Um Paulo que se preocupa em levantar novas lideranças. Nós também precisamos nos preocupar em levantar homens e mulheres de Deus na missão em que nós estivermos exercendo. Porque esse é o nosso papel, dar continuidade à pregação do Evangelho. E que isso também seja colocado no seu coração. Você possa ser um instrumento de ajudar vidas a crescer em Jesus. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: o desfecho da terceira viagem missionária. Ouvindo a voz do Espírito Santo, o apóstolo Paulo sai então da região de Éfeso e se direciona, entendendo a direção do Espírito Santo para a sua vida, como está escrito em Atos 19, 21 e 22. E ele vai sendo direcionado pelo Senhor. Primeiro porque estava acontecendo uma perseguição ao seu ministério também. Existiam pessoas que queriam tirar a vida do apóstolo Paulo. E Lucas acompanha Paulo nesse desfecho. Vai em viagem missionária com Paulo, retornando agora para Jerusalém. Em Jerusalém, Lucas registra tudo em Atos dos Apóstolos, o que estava acontecendo com Paulo nessa terceira viagem, no retorno para Jerusalém. Nesse retorno, a Bíblia destaca que Paulo agora vai diretamente para Jerusalém e em Jerusalém, capítulo 21 e 22, Paulo é preso, ele é julgado, é levado para ser sentenciado em Roma. E conforme a Escritura, Lucas traz todas as informações a respeito desse retorno. Esse retorno que traz para a gente a contribuição e a visão da compreensão do ministério do apóstolo Paulo nesse crescimento em Jesus na obra missionária. E eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, deixa aí teu comentário. Tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também no nosso Ministério Pastoral, vou ter o prazer de repostar. E olha, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, em Cristo Jesus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso deixando um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você com muito prazer e com muito carinho, para que Deus em Cristo edifique a tua alma, para a glória e honra do seu nome. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos. O primeiro deles, que eu venho apresentando durante todo esse trimestre, é esse aqui da editora CPAD, do pastor Helenay Cabral, o apóstolo Paulo, sua vida, seu ministério. Vale a pena você ter esse material, está disponível no site da editora CPAD. E o segundo, que vale muito a pena, é do F.F. Bruce, Paulo, o apóstolo da graça. Um material muito legal, te dá uma perspectiva histórica muito boa sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Eu te aguardo por aqui na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o terceiro diário da viagem. Diário dessa terceira viagem missionária, onde nós vamos detalhar ela com você. Um beijo no teu coração
e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.